Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Aqui é o Anderson, eu sou engenheiro mecânico e mestre em engenharia automotiva e agora estou em um doutorado de pesquisa aqui na Itália. E como no primeiro vídeo, eu estou fazendo uma sériezinha de vídeos contando como foi que eu cheguei aqui. E no vídeo passado eu interrompi na parte que eu descobria a, a Universidade de Modena e o curso que reativou meu sonho de chegar na Fórmula 1, né? E que eu ainda continuo perseguindo, inclusive. Né? Então eu descobri o curso. O professor Rômulo me enviou o edital e eu fiquei ali esperando até o dia que chegou a inscrição. Eu tinha uma graninha guardada, não muita coisa, tanto que quando eu paguei a inscrição foi quase tudo embora. E a inscrição era uma análise curricular, a seleção era uma análise curricular, depois uma entrevista, né? Aí eu pensei, putz, análise curricular vai ser complicado passar, mas eu tinha os artigos já publicados, já tinha 2 publicados já. Acho que isso vai contar pontos, né? E você tem uma documentação lá que você envia todo o seu histórico escolar, certificados, cursos, tudo que você fez, né? E eu enviei os artigos, meus cursos e tudo. E apliquei. E fiquei esperando, né? Acho que foi ali em março de 2021. E passei da primeira fase. Surpreendentemente passei da primeira fase. Por que eu digo surpreendentemente? Porque eu nunca fui bom de prova. Eu sempre passei com notas médias, sabe? Assim, na média e geralmente indo pra final. Né? No Brasil a gente tem avaliação final para quem não passa logo nas 2 avaliações. Aqui as coisas são bem diferentes. E eu acreditava que não ia dar certo. E eu também tinha reprovação por falta, né? E eu também tinha muitas outras reprovações, né? Mas acabou dando. Passei, aí eu pronto. Eu sempre fui bom de entrevista. E aí, quando eu passei, eu realmente comecei a acreditar que eu ia conseguir passar nesse mestrado. E eu me preparei, eu peguei o resto de dinheiro que eu tinha. Eu tinha um contato de uma professora de italiano da UFC e ela conhecia um professor de inglês que viveu no Brasil. E, e esse cara treinava alunos para entrevistas, né, em inglês. E ele me treinou para essa entrevista. Eu paguei um mês de sessão com ele, toda semana um atendimento de uma hora de prática de ele me entrevistando em inglês e tome toda semana em inglês, uma hora de inglês, entrevista, até que chegou na última ele disse assim, cara, eu não sei mais assim como te testar. Eu acho que tu tá preparado, né, e tudo. Então, pra mim aqui, acho que se tivesse ainda mais tempo para essa entrevista, eu acho que nem faria sentido a gente continuar fazendo aula, né? Aí eu paguei ele e tudo, já tava pagando e tal, e fui pra prova. A prova foi de madrugada, foi 4 horas da manhã aqui, ou aí no Brasil, né? E que aqui seria, pelo aquele período, era março, então aqui foi cerca de. Foi 4 horas da manhã ou foi 5? Foi por aí, 4, 5 horas da manhã, que aqui seria 8, 9 horas da manhã, né? E aí eu fiz a prova, a entrevista foi tranquila, era 15 minutos de entrevista, né? E aí eles só me fizeram uma pergunta. Eles disseram assim, talk about your career, your background. E eu comecei a falar. E depois ali de quase 10 minutos falando, né? E quando eu concluí, eles me fizeram uma pergunta sobre brake squeal que eu tinha trabalhado, né? O outro e aí o outro professor fez uma pergunta que eu acho que até hoje a pergunta dele eu sempre ressignifico a pergunta dele. Ele disse assim: "Poxa,
tu não acha que tu deveria ter aplicado para um doutorado? Aí eu, putz, cara, e agora? O que eu digo? Eu sei que eu pensei rápido. E eu disse pra ele que sim, que eu tenho interesse no doutorado, mas que aquele curso ele estava alinhado com os meus ideais profissionais e que eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, né? E tudo. Aí ele disse isso, não, porque eu vejo que tu já tem muitas habilidades e eu acho que tu mais direcionado pro doutorado aqui são alunos recém-saídos do bachelor. E eu achei estranho ele dizer isso. E logo depois eu iria descobrir por quê. Aí eu não, eu sei o que eu tô fazendo, eu quero entrar, eu quero me especializar nessa área de engenharia automobilística e tudo, né? E eu tenho um foco muito grande em trabalhar com engenharia de alta performance automotiva e tal. E eu dei uma resposta muito boa pra ele. Uma resposta assim que ele, ok, não, tranquilo. E basicamente e no final eu disse que eu sabia porque eu tava aplicando, eu tinha ciência. Mentira, eu não tinha ciência do que eu tava aplicando, né? Mentira, né? Eu não sabia o que eu tava aplicando. Eu achava que eu sabia, né? E essa informação ficou na minha cabeça. E aí passou a entrevista. E veio, acho que umas 3 semanas depois eu passei. Só que passar é uma coisa. E cursar é outra, né? E aí é que começou o Deus nos acuda. Porque... E aí eu posso dizer pra vocês que eu tive o pior ano da minha vida. E isso é meio estranho, porque eu tava indo fazer o curso dos sonhos, né? Mas foi o pior ano da minha vida, porque eu passei e me dei de conta que eu não sabia se eu ia. Aí eu, não, preciso. Eu lembro que eu olhei no edital que dizia assim: motivamos você a submeter a bolsa de estudos. Corri, entrei no site da bolsa de estudos porque era separado do site da aplicação da prova. Você podia passar para a universidade, mas podia não receber a bolsa de estudos. Aí, aí eu fui lá ler a bolsa de estudos e tinha bolsa de estudos por. é, não sei se era esse o termo, mas vulnerabilidade financeira. Eu, pronto, pobre. Sou eu, pobre, liso, né? Porque eu venho de uma classe média ali cearense, né? Aquela classe média cearense, que é meio quebrada, assim, meio lisa. E que vive na Pindaíba, mas mora num local legal, tem alguma coisinha, né? Não passou mal, mas eu sabia ali que o meu imposto de renda era bem baixo para os padrões daqui. Eu pronto, sucesso. E mas eu não sabia da documentação. Eu digo o imposto de renda agora que eu sei, mas na época eu não sabia. Então, essa corrida de ir atrás de informação, que tipo de documento tem que enviar, como esses documentos tem que enviar, em paralelo com o processo de visto, que a embaixada italiana estava fechada em plena pandemia, foi um pesadelo. Porque a embaixada não respondia ninguém, respondia no prazo que ela queria e de fato estava fechado mesmo. E as coisas foram caindo, né? As medidas foram baixando. A gente estava naquela época da podridão lá, do Bozo. Mas as coisas foram se ajeitando, né? Naquela confusão. Era um pesadelo falar com a embaixada, porque a embaixada não respondia. Não tinha muita informação, né? E tudo. E eu sei que nesse período aí, depois de saber que passei, correndo atrás de informação para saber da documentação, eu descobri. Eu finalmente descobri uma pessoa que conseguia me informar, que era uma tradutora juramentada, a Érica. Vive aqui, inclusive. E ela me passou: olha, você precisa documentar a renda da sua família. Eles querem saber quem é a sua família, qual é a renda deles e o que vocês têm. E aí você precisa fazer o imposto de renda de todos da sua casa que trabalham, né? E uma escritura pública
E aí você vai pegar todos esses documentos e vai traduzir e juramentar, traduzir juramentado e apostilar todos e enviar para eles. A tradução juramentada apostilada, o original apostilado, que vai enviar para eles por e-mail, né? Tem um site, né, que era o site da Bolsa, e tinha um site que aqui são instituições de direito ao estudo, né? E tinha o site da Bolsa e o site da universidade. Da universidade estava tudo certo, já estava fazendo matrícula, pagando matrícula, nem sabia se eu ia, né? E porque eu já tinha passado, eu já tinha sido aprovado. Eu fui aprovado em primeiro lugar para o curso de Advanced Automotive Engineering com currículo, que aqui é basicamente com especialização em Racing Car Design. Eu não fazia a menor ideia da grade curricular do curso. Eu lembro que quando eu estava escolhendo, tinha High Performance Car Design e Racing Car Design. Eu escolhi High Performance em primeiro lugar, porque você escolhe 3 opções. Botei High Performance em primeiro lugar e a última opção foi Sports Car, sei lá, Manufacturing. E em segundo ficou Racing Car Design. Eu gosto de corrida. Aí eu mudei. Isso mudou muita coisa. E aí eu passei em primeiro lugar. Me inscrevi para a universidade e estava aqui trabalhando na documentação. Esse negócio de trabalhando na documentação foi outro pesadelo. Então eram 2 pesadelos. A universidade estava garantido, já estava matriculado, estava tudo certo, né? Eu já tinha enviado alguns documentos. O que faltava era o que eu precisaria entregar quando chegasse aqui. Aí tinha que descobrir, fazer o imposto de renda, escritura pública, traduzir, juramentar. Só o processo de encontrar essa informação foi uma loucura. Porque eu tive que ler os documentos em italiano, meu italiano estava enferrujado. Eu já fazia italiano aqui, eu fiz curso de italiano no Brasil. Terminei em 2017, no fim de 2017. Comecei em 14, terminei no fim de 2017. Então, foram 2 pesadelos. Esse dos documentos de renda e o visto. O visto mal respondia. Aí pronto, eu vou perder o meu curso. E eu vivia numa ansiedade maluca todo dia, esperando e-mail da embaixada, da resposta dos meus e-mails e de muitas outras pessoas. Era tanto que quando eles respondiam encaminhando para um monte de outros estudantes, né? E aí finalmente eu consegui uma reunião para fazer o visto. Aí eu peguei o imposto de renda da minha família e me mandei para Recife, de Cambão, né, no Guanabara. Visto negado. Aí eu me dei de conta da situação que eu tava. Eu tinha ali, nessa época eu já tinha entregue os documentos para a Bolsa de Estudos, estava esperando a avaliação, porque a avaliação da Bolsa de Estudos ela é preliminar. Ela tinha 2 etapas. Não, eram 2 avaliações. Uma para apartamento, né? Inclusive eu moro num apartamento estudantil. E outra para o curso. Eu já tinha recebido uma resposta positiva ali do alojamento. Que eu tinha alojamento. Eu fui pro visto já com a resposta positiva do alojamento. Eu ia morar, e morei, atrás da Universidade de Modena, né? Na residência campus, né? Mas a bolsa de estudos só saía o resultado em dezembro. As aulas começavam em outubro. E aí eu fui pro visto, levei o imposto de renda da minha família, tudo apostilado, documento de universidade com declaração de valor de não sei das quantas, porque você precisa apostilar também você precisa apostilar também os seus certificados de ensino superior para levar para o visto e também que você vai levar para a universidade depois. Apostilei. E aí cheguei lá, apostilamento correto, declaração de valor correta e tudo. Quando chegou na hora de renda, ele olhou assim, cara,
tu tá atestando que tu não tem grana. Como é que tu vai pra Itália? E aí foi que eu me dei de conta. Pra bolsa de estudos, o meu documento dizendo que eu não tinha dinheiro era show. Pro visto, não. Pro visto, eu precisava garantir que eu ia ter dinheiro pra ficar lá até o fim do curso. E como é que faz isso? Sendo de classe média baixa no Ceará. Não tem como. Aí eu lembro que eu voltei pra casa. Era um sábado. Não, era uma sexta. Era um sábado, era uma sexta. Não, era sexta-feira. E eu voltei assim, cara, porra, não vai dar certo. Mas aí, logo depois, um tio meu soube e disse: ah, fica tranquilo. Eu dou meus documentos pra ele, meu imposto de renda. A gente faz aqui um documento aqui, me responsabilizo. E aí eu consegui. Só que, quando esse visto foi negado, faltava 3 semanas para começar as aulas. Que começa. As aulas começam aqui. Não, não começa em outubro, começa em setembro. Começava em setembro. Acho que era dia 7 de setembro, era dia 11 de setembro. Era um negócio assim, bem quebrado mesmo. E aí ele falou: eu dou. Aí eu sei que eu cheguei em casa e eu já tava marcando outro atendimento com visto, que eu já tava com a documentação, já mandando o documento pra ele e tudo aí. Enfim, eu perdi as primeiras aulas, né? Então entramos ali em setembro de 21. E as aulas começavam, só tinha uma aula online, as outras já não eram mais online. Eu fiz 3 cadeiras. Conceptual Design, Materials and Manufacturing, que era junto, né? Essa cadeira era muito boa. E vibrações mecânicas. Isso aqui era um pesadelo. Vibrações mecânicas. 3 cadeiras. Tinha outra? No primeiro semestre? Não, não tinha. 3 cadeiras. E eu comecei a assistir no Conceptual Design online, que era dada por um engenheiro da Ferrari, de dentro da Ferrari. Ele dava de dentro, né? E enquanto esperava me chamar pro visto. Eu sei que esse rapaz, o visto só foi me chamar para um outro atendimento no meio de outubro. Na terceira semana de outubro. Eu já tinha perdido mais de um mês de aula. E consegui, finalmente. Cheguei lá no visto, tava tudo certo, eu já tinha passagem, né? Uma passagem já meio que era comprada, reservada. O documento do meu tio caiu bem, ele falou: pô, teu tio gosta muito de ti. Sei que carimbado, visto, tudo certo pra ir pra Itália. Só que, 2 coisas. A pandemia ainda tava. A quarentena tinha acabado de ser liberada há uns meses. Tinha algumas documentações para fazer de que eu estava vacinado, eu tinha me vacinado. Por sorte, muita sorte, eu me vacinei. Não, eu não me vacinei com a Coronavac, eu acho que era a Coronavac que a Itália não aceitava. Né? Eu me vacinei com a AstraZeneca e que eles aceitavam. Então, deu tudo certo. Né? Me vacinei inclusive no tempo. Né? Deu tudo certo, a vacina não foi tão tenso. E finalmente embarquei para a Itália. Embarquei morrendo de medo, porque eu estava indo para o desconhecido. E medo era o que me descrevia. Eu não sabia para onde eu estava indo. Eu só sabia falar inglês. Falava italiano, estava enferrujado, mas tive muita facilidade aqui porque eu conheci italiano. Né? A língua, no caso. E fui para a Itália. Só que quando eu cheguei aqui, eu precisava passar uma quarentena de 15 dias. Passava 15 dias em quarentena. Ou seja, eu cheguei no fim de outubro, passei mais 15 dias sem ir para aula. Eu só fui assistir aula no meio de novembro. Essa quarentena eu passei na cidade de Modena, mas num vilarejo, num Airbnb de um vilarejo afastado de Modena, a 15 minutos de táxi. E eu lembro bem quando eu cheguei em Bolonha, eu precisava fazer o tampone, que era
aquele teste de Covid, fiz. Eu cheguei 4 horas da manhã, tive que esperar 4 horas dentro do aeroporto pra abrir, porque eu não podia andar sem esse tampone. E aí eu peguei um trem pra Modena. Eu cheguei no aeroporto com 150, 120 euros. Aí eu peguei o trem de Bolonha para a estação central de Bolonha, 20 euros. Comprei o bilhete para Modena, que eu acho que era 12 euros. Já foi uns 30. Embora, já tava com 90. Cheguei em Modena, eu lembro bem. Peguei um táxi, era um Skoda. Eu tentei pegar um Tesla, que era táxi, mas o cara saiu antes. E aí eu peguei o táxi e fui pro Airbnb que eu marquei no Brasil, né? Que eu já tinha pago no Brasil. E o táxi custou uns 30 euros. Então eu já tinha gastado dos 120, já tinha ido embora quase 60. Não, já tinha embora 60. Aí eu cheguei no Airbnb, fui no supermercado comprar alguma coisa pra comer. Eu sei que eu fiquei com uns 20 euros. Bateu o desespero, vou morrer de fome. Enquanto isso, fazendo a quarentena, né? E já entrando nos sites italianos do governo para programar o meu tampone oficial, né? Para conseguir o Green Card, o Green Pass, né? E nisso aí, nesse processo, o meu Airbnb ele vencia um dia antes de terminar o tampone. Então, eu precisava fazer alguma coisa. Eu saí desse Airbnb, fui para um outro Airbnb dentro da cidade de Modena. Só que quando a pessoa desse Airbnb viu que eu faltava um dia para vencer o tampone, ela não me aceitou. Eu fiquei na rua. Aí eu, no desespero, consegui um hotel e paguei ali uma semana, né, de hotel, que foi o tempo que eu fui pro fazer o tampone. Eu tava nesse hotel, fazia o tampone num hospital militar que tinha lá em Modena. Não era um hospital militar, era uma base militar, mas já não meio que desativada, mas tinha um hospital lá dentro para fazer esses tampone. Fiz o tampone, continuava sem ir pra aula, tentava estudar sozinho, mas minha cabeça tava a mil, porque eu tava muito ansioso, eu achava que eu ia ser preso, eu andava na rua achando que ia ser preso, porque eu ainda não tinha feito a documentação, o permesso de soggiorno, porque eu não podia andar direito na cidade, porque eu tava sem Green Pass. E aí saiu o resultado do tampone, eu não tava com Covid, que tava tudo certo, eu efetuei o Green Pass. E aí com o Green Pass na mão, eu pude finalmente ir pro alojamento da universidade, porque a universidade só aceitava com o Green Pass na mão. Cheguei no alojamento, eles falaram, você não pode entrar, porque você não fez o permesso. Aí eu, pô, mas eu acabei de sair da quarentena, como é que eu vou fazer permesso? Ela, não, você deixa suas coisas aí na recepção e vai lá no correio e já faz. Aí eu, porra, não sei nem o que é isso. Então eu fui nos correios, peguei um envelope, porque é um pacotão, um envelopão assim que você pega, e dentro tem uns formulários. Eu não sabia preencher os formulários. Aí tome-lhe ligar pra secretaria do estudante, né? E aí eu sei que eu perturbei a mulher da secretaria do estudante, ela, vem aqui. Aí eu fui lá. A mulher preencheu pra mim, me ensinou como preencher. Corri pros correios, tome-lhe dinheiro, 150 euros pra pagar esta merda, sabe? Porque você paga pra enviar, paga pra enviar, cerca de 70 euros, paga mais um selo postal, que é cerca de 16 euros, que eles chamam de marca de bolo, marca da bolo, e foi. Aí finalmente, depois de 2 meses e meio de aula perdidas, eu finalmente entrei no alojamento. E finalmente pude começar o curso. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, que a gente vai ver, que aí eu vou entender o que o professor falou lá na entrevista, se eu tinha certeza do que eu estava fazendo, e eu vou ver o significado daquela frase que
Os sonhos. Como é que era a frase mesmo? O problema dos sonhos é que eles se realizam. Isso vai ficar pro próximo vídeo. E acabou este vídeo.